Olá! Você já deixou de atingir alguma meta por não resolver problemas relativamente simples ou não tão complexos? Caso a sua equipe já tenha essa cultura de resolver melhorias dentro do processo, aplique uma semana Kaizen. Sim, é sobre isso que eu vou falar hoje no nosso bate-papo. Mas o que seria essa semana Kaizen? A semana Kaizen, ela pode ser chamada de Blitz Kaizen, de evento Kaizen, semana Kaizen. Existem várias formas de ser chamada essa semana, mas todas elas são muito semelhantes porque elas possuem o mesmo objetivo, que é o de realizar melhorias no decorrer de uma semana, ou seja, melhorias focadas para a resolução de um problema. Mas primeiro, a gente precisa alinhar alguns conceitos e eu vou fazer isso com vocês. Primeira coisa, o que é Kaizen? Kaizen significa mudança para melhor. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele trata da redução de desperdícios dentro de um processo. Seja um processo de manufatura, seja um processo de administrativo, de atendimento, serviços, não importa, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de serviço. O Kaizen, ele lida com a causa real do problema. Então imaginem que você tem um problema dentro do seu processo. Esse problema, você envolve uma equipe, essa equipe vai identificar a causa raiz do problema, ou seja, o que está gerando aquele problema, mas as soluções, elas vêm de forma criativa, então de forma simples, utilizando muito a boa ideia dos funcionários, a criatividade dos funcionários. Então, quando você aplica um Kaizen, a grande intenção dele é que você não utilize muitos recursos para resolver, para aplicar as ações, mas sim que você faça ele de maneira mais criativa. E quais seriam esses grandes focos de Kaizen, de execução de Kaizen? Você pode fazer Kaizen de segurança do trabalho, se tem algo incomodando que possa gerar um acidente ou incidente dentro do seu processo. Você pode fazer um Kaizen para uma não conformidade de um produto. Você pode fazer um Kaizen também para aumentar a sua produtividade. Então, por exemplo, você não está atingindo a demanda de uma determinado produto. Normalmente a gente faz Kaizens quando nós temos uma alteração na demanda, seja para produzir mais ou até mesmo quando a gente produz menos. Por quê? Porque se eu estou produzindo menos em determinada linha, eu vou aproveitar que naquele momento a demanda está baixa para realizar melhorias, para quando volte, quando retorne essa demanda alta, eu consiga ter uma linha sim capaz de atender a toda a demanda. Mas por que eu estou falando de Kaizen se eu deveria estar falando de semana Kaizen? Porque o Kaizen é a melhoria. Agora, existe uma diferença entre Kaizen e semana Kaizen, porque os Kaizens que você executa na rotina são Kaizens com vários focos. Então eu posso ter um Kaizen de segurança, eu posso ter um Kaizen de qualidade, eu posso ter um Kaizen de produtividade, mas na semana Kaizen você tem apenas um foco. Então é essa a grande diferença entre eu ter vários Kaizens e ter a semana Kaizen. Eu tenho que ter um ou outro? Não, eu tenho que ter os dois. Eu tenho que ter no dia a dia os Kaizens para executar as melhorias. Independente de qual é o foco, eu tenho várias demandas. Então, a todo momento eu tenho problemas diferentes e eu executo o Kaizen. Agora, em outras situações onde eu preciso ter um foco, onde todos precisam olhar para a mesma direção, aí sim eu aplico uma semana Kaizen. Mas você pode estar me perguntando quais são os benefícios de eu aplicar uma semana Kaizen. Para isso, eu vou te contar uma historinha para que você entenda de uma forma muito simples quais seriam os grandes benefícios de uma semana Kaizen. Imaginem que em uma determinada empresa, num determinado setor, todos os dias uma equipe passava por alguns problemas, sendo o maior problema paradas de máquina em uma máquina gargalo daquele setor. Só fazendo um parênteses, máquina gargalo é aquela máquina que define toda a velocidade da linha de produção. Eles tinham por hábito somente resolver problemas conforme o tempo que tinham disponível.
Um certo dia, eles descobriram que havia uma metodologia que iria ajudá-los a solucionar esse problema. O problema de máquina parada, sendo esta a máquina gargalo do setor. Por causa disso, eles buscaram ajuda de um líder de melhoria contínua para ajudá-los. Por causa disso, esse líder então elaborou toda a proposta de uma semana Kaizen e validou isso com o gestor da área, até que finalmente o problema foi resolvido porque eles implementaram a semana Kaizen com a participação de toda a equipe que resolveu o problema. Já se imaginou nessa situação? E quais foram os grandes benefícios que essa equipe teve ao aplicar a semana Kaizen? Vou citar aqui inúmeros deles. Eles ganharam aumento de produtividade porque essa máquina não parava mais. Então, no momento que a máquina não parava mais, ela estava produzindo. Se ela estava produzindo, ela estava entregando mais peças, mais produtos. Eles ganharam também em eliminação de desperdícios, porque eles identificaram quais eram os desperdícios relacionados àquele problema, sendo um deles espera para processar, conseguiram eliminar e assim, sem desperdícios naquela máquina, naquela atividade, naquele processo. Trataram também a causa raiz, que gerava todo aquele estresse, gerava aquela rotina de apagar incêndio dentro do setor. E também deixar os funcionários de forma mais tranquila, menos estressados, pois eles saíam do seu setor com o dever cumprido, atingiam todo o volume de produção previsto para aquele turno e dia de trabalho. A equipe de manutenção, ela mudou seu foco, ela não realizava mais manutenção corretiva, agora realizava manutenção preventiva. Também o produto saiu com melhor qualidade e as perdas e retrabalhos, ou seja, aquele produto que tinha que ser reprocessado na linha, não existiam mais naquele determinado processo. Sem contar o engajamento da equipe, porque eles conseguiram resolver o problema em uma semana, com o apoio do gestor e ainda utilizando uma metodologia, uma técnica estruturada, porque eles identificaram qual era a causa raiz desse problema e conseguiram resolvê-los em uma semana. Então, olha a lista de benefícios que a gente teve em uma semana Kaizen em um exemplo. E isso é comum de acontecer em várias semanas. Então, muitas vezes você vai apenas tratar uma parada de máquina, só que você tem todo um benefício por trás disso. Conseguiram entender quais são os grandes benefícios de realizar uma semana Kaizen? Bom, vamos continuar então. Mas talvez depois de tudo isso que eu tenha comentado, você ainda pode se perguntar: mas como que eu vou tirar todos os operadores da linha de produção durante uma semana? Bom, gente, existem dois pontos aqui que eu quero destacar para vocês. Um deles, primeiro, você precisa ter pessoas treinadas e capacitadas para substituir essas pessoas na linha. Não tem? Bom, o que você vai fazer? Planeje a sua execução da sua semana Kaizen em uma semana que não tem muita demanda, porque o que vai acontecer? Ou você antecipa a demanda, ou você posterga essa demanda e realiza a semana Kaizen. Sim, talvez tenha que tirar os operadores da linha, mas você tem noção de, depois de todos os benefícios que eu citei, que você vai resolver o problema? Ainda tem dúvida disso? Então faz o seguinte, identifique hoje talvez um foco de semana Kaizen. Um possível foco de semana Kaizen. Bom, escolha uma máquina, talvez, pensando nesse exemplo que eu te dei. Escolha essa máquina, faça um levantamento de quanto tempo essa máquina fica parada em uma semana, em um mês e em um ano de produção. E você avalie quanto que ela deixou de produzir. Eu acredito que seja muito mais do que ela ficar uma semana parada e você conseguir resolver o problema. Se não for, talvez não seja aquele o foco da semana Kaizen. Talvez se você diga que fica parada essa máquina 1 hora por mês, eu não diria que seria o foco da semana Kaizen. Agora, essa máquina para tanto que vale o esforço de nós deixarmos uma semana os operadores e as pessoas envolvidas na linha para executar essa semana Kaizen e realmente resolver a causa raiz do problema, faça essa avaliação. Eu com certeza posso te dizer que você vai ter benefícios em implementar essa semana. Outro grande, talvez, dúvida que você tenha
e eu já ouvi muito isso, é de que a Semana Kaizen ela é um evento isolado, né? Não cria resultados consistentes. Só um pouquinho, vamos ter atenção. O que acontece é que algumas empresas tratam a Semana Kaizen, elas têm uma Semana Kaizen a cada meio ano, né? Uma semana para resolver os seus problemas a cada meio ano. Aí realmente é um evento isolado. Agora, se você tem uma frequência estipulada de Semana Kaizen e você já tem o Kaizen, né, esse hábito de realizar melhorias dentro do seu processo, aí sim você tem melhorias consistentes. Por quê? Porque se você faz uma Semana Kaizen a cada meio ano, isso vira meio que uma gincana. As pessoas, vamos lá, vai ter Semana Kaizen, super se empolgam, e aí, tá, tudo bem. Foi padronizada as ações na Semana Kaizen? Também tem que ter um cuidado com isso. Então, façam Semana Kaizen em empresas e áreas onde eles já têm por hábito utilizar ferramentas de análise de causa raiz, como o Kaizen, por exemplo, uma ferramenta, os 5 porquês. Então, se já tem isso implementado dentro do setor, fazer semanas Kaizen estruturadas com uma certa frequência, com certeza vai te ajudar e você não terá resultados isolados, como algumas pessoas, eu já escutei isso de alguns líderes e sempre exponho essa minha opinião a eles. Um dos grandes erros cometidos é acreditar que a Semana Kaizen vai eliminar a prática de realizar Kaizens no seu dia a dia. É a mesma coisa que eu falar para vocês que vocês devem se acostumar com o problema, não se preocupe, você tem um problema recorrente? Trabalhe com ele, continue com ele, que no próximo semestre nós iremos realizar uma Semana Kaizen que irá resolver o seu problema. Não, gente, a gente tem problemas no dia a dia, a gente tem oportunidades de melhoria, façam o Kaizen. A Semana Kaizen é quando você tem um problema recorrente, precisa de uma equipe maior que possa te auxiliar, um foco maior naquele problema. Mas nos problemas do dia a dia, usem sim o Kaizen. E outro ponto bem interessante que as pessoas cometem erro é que durante a Semana Kaizen, quando eu encontro muitos Kaizens, eu devo realizar todos eles. Não faça isso. Por quê? A semana ela é muito curta, não tem como você realizar todos os Kaizens. Aí você tem um foco lá de reduzir o tempo de troca o tempo de setup ou melhorar a produtividade em determinada máquina, determinada linha. E aí o que vai acontecer? Bom, descobrimos 30 Kaizens, sai toda a equipe, já aconteceu isso. A equipe fica muito feliz. Gente, uma semana para resolver os Kaizens. O que você vai fazer é focar quais Kaizens você precisa resolver. Como fazer isso? Com uma matriz de priorização. Então você pode utilizar, eu sugiro, existem várias matrizes, mas uma delas é a matriz de esforço e impacto, onde você vai realizar aquela que tem menor esforço naquele momento de ser realizado e maior impacto. O que eu faço com aqueles demais Kaizens que eu identifiquei? Bom, deixa no plano de ação para que sejam implementados num futuro breve, mas executem algumas ações que sejam mais relevantes naquele momento e que vocês consigam realmente executar naquela semana. E um dos grandes erros cometidos, se não é o maior, não fazer uma preparação antes da Semana Kaizen. Já vi isso acontecer, a equipe define, bom, na primeira semana do próximo mês iremos fazer a Semana Kaizen. Tem tudo bem. E aí, chega na semana, você começa a mostrar material, convida as pessoas, claro, mas naquela semana começa a mostrar, gente, nós temos um problema, nós precisamos identificar a causa raiz, não tem dados, Chega no dia de fazer a Semana Kaizen, qual sala você reservou, você trouxe todo o material que necessitava, qual será a meta? Aí todo mundo fica se olhando, não sei, já não tem a meta ou a gente que precisa definir a meta? Então, faça de forma assertiva, faça uma preparação da Semana Kaizen. Você precisa nessa semana, a gente vai falar mais na sequência, mas você precisa definir qual será o foco dessa semana, qual será alinhar a meta com o gestor, onde será realizada, quais são os materiais que eu preciso trazer para essa semana, vai ter coffee no treinamento,
um monte de pequenas coisas que você precisa avaliar e grandes coisas também, como levar o máximo de informações possíveis para essa semana sobre o seu problema, para que quanto mais detalhado, mais rápido o foco seja executado. E um dos grandes erros que são cometidos é treinar a metodologia dentro da semana Kaizen. Bom, existe o Kaizen, é a metodologia que todos conhecem, devemos aplicar dentro da semana, e existe também a metodologia de VSM, que é o Value Stream Map, ou mapa de fluxo de valor. Ele é utilizado dentro da semana Kaizen para você fazer um mapeamento do seu processo, para identificar gargalos e desperdícios. Mas, imagine, se a semana já é curta, para que você realize as melhorias do Kaizen, identifique a causa raiz, execute os Kaizens e faça esse mapeamento, você imagina treinar toda a equipe dentro dessa uma semana. É muito complexo e muito complicado. Então, uma das grandes premissas para que a semana Kaizen aconteça é que a equipe já esteja treinada na metodologia. Outro grande erro cometido é não ter líder da semana Kaizen. Muitos acreditam que o líder é o responsável pela área de melhoria contínua, né? É o da área de excelência operacional? Não. Quem é responsável pela semana Kaizen, o líder da semana Kaizen, deve ser o gestor. Porque o gestor conhece a equipe, o gestor vai dar todo o apoio necessário para que a semana Kaizen aconteça, né? O líder da área de melhoria contínua, ele vai trazer a metodologia, ele vai trazer as ferramentas, ele vai alinhar a condução da semana Kaizen, ele vai te trazer as análises do problema muitas vezes, mas não é ele o responsável pela execução da semana Kaizen, é o gestor do processo. Eu vou te mostrar agora como estruturar e executar uma semana Kaizen. Qual é a forma correta de se realizar essa semana? Existem algumas particularidades que alguns gestores inserem dentro dessa semana, mas são pequenos detalhes. De forma geral, é a forma como eu vou trazer aqui para vocês. Nós vamos preparar agora uma semana Kaizen, mas existem algumas perguntas que devem ser respondidas, que podem te facilitar a definir o tema da semana Kaizen, e são essas que eu estou te mostrando agora. Primeira pergunta que você deve se fazer: quando fazer uma semana Kaizen? Bom, você tem problemas recorrentes, aqueles problemas que vêm se arrastando já há um certo tempo dentro do setor? Quais são? Liste eles. Outra pergunta: quais são os KPIs ou indicadores da área que não estão sendo atingidos? Aí já é uma forma de você relacionar qual KPI com qual é o problema recorrente, né? Faça essa relação. Dali você já tira um certo filtro de quais seriam os temas da semana Kaizen. Outra pergunta importante: nós sabemos que tudo que formos fazer dentro do processo, a gente precisa olhar com a visão do cliente, ou seja, o que realmente agrega valor do ponto de vista do cliente, o que o cliente está disposto a pagar. Se o cliente ele não quer receber hoje um produto não conforme, então a próxima pergunta seria: temos problemas de não conformidades de produtos defeituosos ou que não possam ser enviados para o cliente, ou até mesmo que chegaram até o cliente reclamou? Avaliem isso. Como avaliar? Percentual de não conformidade dentro do processo, reclamações de cliente. Tendo essa informação, com as informações de indicadores, com as informações de problemas recorrentes, também você já consegue fazer um bom filtro dentro do tema. Vamos para a próxima pergunta? Temos muitos incidentes ou até mesmo acidentes nessa área, então as semanas Kaizen elas podem acontecer nesse caso, com esse foco. Por quê? Então imaginem que você está aumentando dentro do seu setor a questão de as pessoas estão escorregando na escada, por exemplo. Estão caindo no setor, estão ralando o dedo. Então você começa a perceber que há um certo aumento de incidentes. Um incidente é um quase acidente, ou seja, o incidente ele não gera afastamento de dentro do setor, mas de certa forma ele impacta, né, na atividade do dia a dia do funcionário. Então,
Respondendo, essas são algumas, podem ter mais perguntas, mas são perguntas que já te dão um direcional para que você faça um tema de uma semana Kaizen. Mas lembre-se, pessoal, não queira resolver o problema do setor inteiro em uma semana Kaizen. Uma semana Kaizen, ela deve ter um foco, mas ele não deve ser complexo o suficiente para que você aplique uma metodologia de Lean Six Sigma, né? Aplique um DMAIC. Não, ele é um foco recorrente, mas que você acredite que naquela semana vocês consigam identificar a causa raiz do problema, todos olhando para a mesma direção e consigam então resolver o problema. Quais são os preparativos para uma semana Kaizen? Você já fez todas aquelas perguntas e já tem um direcional, já tem um foco ou um possível foco. Quando eu falo foco, eu estou me referindo a tema, um possível tema daquela semana. Bom, vocês podem ver aqui na tela quais são os preparativos de uma semana Kaizen. Nós chamamos de um pré-work. Então, primeira coisa, definir a data. Se atentem a isso, porque de nada adianta vocês realizarem uma semana Kaizen e as pessoas não estarem disponíveis para essa semana. Então, normalmente não se faz semana Kaizen na primeira semana do mês, porque é uma semana onde ocorrem maiores vendas, como também na última semana do mês, que muitas vezes eu preciso fechar a produção, né, como é frequentemente falado dentro do processo. Então, façam em torno de segunda e terceira semana. Isso é sugestão. Você precisa avaliar dentro do seu processo qual é a melhor semana. Também não façam a semana Kaizen em uma semana onde a maioria dos gestores não vão estar no processo, ou uma semana onde vocês terão visita dentro do setor. São todos fatores que eu estou passando para vocês que são fatores que realmente impactam na semana Kaizen. Ou, por exemplo, uma semana onde os operadores terão outros treinamentos. Então, avalie com a área de RH quais são os treinamentos que os operadores terão que fazer durante o mês. Dentro daquele mês ou nos próximos meses, você não pode marcar a semana Kaizen onde eles terão treinamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez nós fizemos uma semana Kaizen e nessa semana Kaizen tinha o treinamento de brigadista, né, que é um treinamento onde algumas pessoas do setor saem para fazer simulações de queda, altura, confinamento, algumas coisas assim. O que aconteceu? Nós estávamos no meio da semana, teve dois funcionários que eram super importantes de estar na semana Kaizen, que tiveram que sair, infelizmente, né? Infelizmente para nós, felizmente para a execução do treinamento, mas foi um ponto que nós não nos atentamos. Então, cuidado. Quando for definir a data da semana Kaizen, avalie se não tem algum treinamento externo que vá retirar os funcionários, se não tem algum evento importante ou se não é uma semana muito importante para o próprio setor. O segundo preparativo é definir o tema e a meta da semana Kaizen. Por quê? Você já tem uma possível sugestão de tema. Você vai trazer algumas informações para o gestor da área, você como um líder da área de melhoria contínua, ou até mesmo você como um engenheiro analista do setor, você leva os possíveis temas e algumas avaliações referentes a esses temas. Qual avaliação eu levo? Você pode levar análises, gráficos de Pareto, gráficos sequenciais, de forma que vocês já tenham alguns possíveis focos daquele problema. O gestor, junto com você, vai definir qual é o tema, qual é o foco da semana Kaizen, qual será atuado. E junto com isso também, qual é a meta. Lembrem de ser uma meta SMART. O que seria uma meta SMART? Uma meta SMART é onde ele precisa ser uma meta mensurável, tá? Como assim? Bom, onde eu estou e onde eu quero chegar. Ela precisa ser específica. O que eu quero? Eu não quero reduzir parada de máquina, eu quero aumentar a minha produtividade nessa máquina, eu quero reduzir a perda de processo, enfim. Então, o que você quer, né? Qual o valor, onde você quer chegar, qual é o prazo? O prazo é na semana Kaizen.
e também se ela é atingível. Então imagine você levar o gestor, né? Imagina que você vai reduzir 90% de uma perda, 100%. Gente, nem sempre na semana Kaizen você consegue descobrir todas as causas raiz. Você pode descobrir algumas. Não é garantia que você descubra todas. Por quê? Porque você faz a semana Kaizen, identifica a causa raiz, resolve seu problema, mas depois da semana Kaizen haverá um acompanhamento desse indicador para você realmente identificar se sim, identificar todas as causas ou apenas algumas. Então, junto com o gestor, você vai definir qual é a meta da semana Kaizen. Outro preparativo da semana Kaizen é definir quais são os integrantes dessa semana que irão participar. Sugiro não inserir muitas pessoas nessa equipe. Por quê? Porque já vi semanas Kaizens acontecer de o pessoal quer colocar, não, vamos levar mais gente, mais engajamento, 30 pessoas e aí acabam que 10 pessoas trabalham, né? 10 pessoas executam. Então não leve muitas pessoas. Levem a quantidade suficiente de integrantes para essa semana Kaizen que você saiba que as pessoas realmente vão trabalhar e contribuir com a semana. Então, depende do processo, máximo 15, de 10 a 15, ou de 5 a 10 pessoas. Isso depende muito do processo que você vai atuar, do foco que você vai atuar na semana Kaizen. Mas leve pessoas que estão diretamente ligadas àquele problema. E por último, defina qual é o escopo e os recursos necessários. Bom, o que entra e o que não entra dentro dessa semana Kaizen, o que iremos tratar e não iremos tratar. Porque é importante fazer esse alinhamento, porque durante a semana, se esse escopo não está bem definido, as pessoas começam a integrar, né, colocar problemas a mais na semana Kaizen. Então, defina esse escopo. Recursos. Bom, normalmente as pessoas se encontram em uma sala, né, ao lado do processo, para que sejam discutidos, sejam apresentados os dados dessa semana Kaizen, quais são os focos, a meta, e também para fazer alguns momentos de discussões. Então, reserve a sala, essa sala onde será feito todo a gente chama de quase um QG, uma sala, um war room, onde todos estão lá para discutir sobre o foco da semana Kaizen e realizar as atividades. Outro ponto, precisa de coffee? Não precisa? Então lembre que vai chegar um momento, cara, as pessoas que estão fazendo aquele mapeamento, que estão lá no processo, né, voltam exaustos, descansar um pouquinho, tomar um cafezinho, então se preocupem com isso também. Materiais, então materiais de expediente, eu preciso de folha, de flip chart, eu preciso de cronômetro para medir a linha, eu preciso de algum formulário a ser preenchido. Então pense nisso, quais são os recursos necessários para aquela semana. E claro, importante, o convite antecipado aos participantes. Não dá para chegar na semana, na segunda-feira de manhã e passar, né? Ó, pessoal, hoje vocês vão participar do evento Kaizen. Esse convite ele precisa ser realizado com uma certa antecedência. Preparativos todos realizados, vamos iniciar a semana Kaizen? Eu vou mostrar para vocês agora qual é o escopo dessa semana, do primeiro até o quinto dia. O que faremos na parte da manhã, o que faremos na parte da tarde, e vou dar algumas dicas dentro dessa execução da semana Kaizen. Vamos lá? Vamos supor que a semana Kaizen inicie na segunda-feira e termine na sexta-feira. Então, no dia 1, na segunda-feira, na parte da manhã, você precisa deixar claro a meta e o foco da semana Kaizen a todos os participantes, como vocês podem ver aqui. O que faremos nessa parte da manhã, então? Primeiramente, você recebe toda a equipe e faz a abertura. Quem faz essa abertura? O gestor, o líder da semana. Esse gestor vai deixar claro para toda a equipe, como eu já comentei, a meta e o propósito da semana. Na sequência, mostre os dados e as análises referentes ao foco que foram realizadas para ter determinado esse foco e essa meta para a semana. Então, foram feitos gráficos de Paretos para a estratificação? Mostre esses dados, desde o tema até o seu entendimento como possível foco, de forma simples e clara para a equipe. Na sequência,
treine a equipe, e aí o líder da área de melhoria contínua pode fazer isso, ou até mesmo o gestor, treine em conceitos básicos, como conceitos de desperdícios. Então as equipes, todos os membros que estão na sala, sabem quais são os 8 desperdícios do Lean? Conhecem esses 8 desperdícios? Porque esses 8 desperdícios são muito importantes para a resolução desse Kaizen. Principalmente se tiver algum desperdício que for mais impactante, esse deve ser dado maior ênfase durante o treinamento. Lembrando que desperdício é tudo que consome algum recurso e não agrega valor ao produto. Então imagine que você tem um processo onde você tenha vários insumos que são utilizados para compor um determinado produto, mas no meio desse processo você tenha perdas, você tenha retrabalhos, a máquina para e você não precisa trabalhar. Então esses são, que seria espera para processar, são esses alguns dos desperdícios. Outros conceitos também precisam estar claros para a equipe. Bom, todos conhecem o mapa de fluxo de valor? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre o foco do nosso problema? Ali é um momento de entender o foco que você já tem ele definido, entender quais são as ferramentas que você precisa treinar a equipe naquele momento. Não estou aqui falando de ferramentas complexas. Por quê? Porque o VSM, que é o Value Stream Map, e também o Kaizen, as pessoas já devem ter esse conhecimento antes do treinamento. Mas às vezes algum conceito que não ficou tão claro, alguma dúvida que a equipe tenha, então é preciso fazer esse treinamento, esse alinhamento de conceitos iniciais para uma boa execução da semana Kaizen. Ainda no primeiro dia, como vocês podem ver na parte da tarde, faremos a identificação do estado atual e análise desse estado atual. Como fazer isso? Através de ferramentas, metodologias. Então, por exemplo, você pode utilizar uma ferramenta muito simples, que é um fluxograma. Então, você pode colocar lá o fluxograma das atividades do processo e nesse fluxograma você já pode identificar alguns desperdícios, que a equipe conhece esses desperdícios no processo, visto que já receberam esse treinamento anteriormente. Nessa parte, o que vai acontecer? Você vai iniciar esse mapeamento, fazer um rascunho do mapeamento. Por quê? No dia 2, na parte da manhã, como vocês podem ver, você vai analisar o fluxo de material e o fluxo de informação. É aí que entra o mapa de fluxo de valor. Mas tem um pequeno porém. Bom, Bárbara, eu faço um mapa de fluxo de valor porta a porta. O que seria esse mapa de fluxo de valor porta a porta? Desde o recebimento do insumo até deixar o produto pronto na expedição para o cliente. Não necessariamente. Se você tem um processo onde você está tratando uma máquina apenas, então avalie dentro do setor o mapa de fluxo de valor. O mapa já está pronto e a gente vai fazer um refino nele? Tudo bem, aí você pode fazer. Agora, fazer um mapa de fluxo de valor de porta a porta, às vezes ele é muito complexo e talvez naquele momento não seja necessário para o problema que você vai resolver. Feito isso, você vai, tendo o mapa pronto, você vai identificar atividades que agregam e não agregam valor. O que seria isso? A atividade que agrega valor é aquela atividade que o cliente está disposto a pagar. A atividade que não agrega valor, o cliente não está disposto a pagar. Simples assim. Então, vamos supor, uma atividade que agrega valor hoje num processo. Vamos supor que você tenha um perfume, e você tem uma caixinha. O que acontece? No momento que você está colocando o perfume na caixinha, ou a gente chama de embalagem, isso agrega valor do ponto de vista do cliente. Por quê? Porque o cliente quer receber perfume dentro da caixinha. Agora, vamos supor que alguém deixe cair esse perfume, essa caixinha no processo e eu tenha que pegar essa caixinha ao lado da linha, ou até mesmo atividade que eu tenho que buscar essa embalagem na logística, isso não agrega valor, porque o cliente não está disposto a pagar você ir buscar na logística. Por mais que talvez ele seja um desperdício hoje que seja necessário, mas naquele momento o cliente não está disposto a pagar por essa movimentação. Ficou claro? Bom, vamos dar a sequência então. Você pode
todos os procedimentos que você identificou no primeiro dia, na parte da tarde, nesse momento você vai pegar esses procedimentos e vai até a linha de produção identificar se eles realmente estão sendo seguidos. Por quê? Lembrem que muitos dos operadores dessa linha de produção, eles estão no treinamento, mas existem operadores treinados que estão sim fazendo a linha rodar naquele dia. Então, vá lá e verifique se os procedimentos estão sendo seguidos. Ponto importantíssimo. Todas essas análises, elas devem ser realizadas no Gemba, ou seja, onde as coisas acontecem. Nada disso você deve fazer dentro de uma sala. Show preguiça! Vai para a linha de produção ou vai onde o processo acontece, pode ser que você esteja mapeando um processo administrativo, e realmente colete dados, colete informações, avalie se os procedimentos estão sendo seguidos no Gemba. Na parte da tarde, no dia 2, na terça-feira, avalie todas essas informações. Então, na parte da manhã, você vai coletar os dados. Na parte da tarde, você vai fazer uma análise desses dados. E, no final desse dia, você irá apresentar, pode ser que tenha alguns pequenos grupos dentro desse Kaizen, né, dessa semana, você vai apresentar esses dados para o gestor e como se fosse a entrega desse segundo dia. Então, foi isso que nós avaliamos e foi isso que nós entregamos ao final desse dia. Por quê? Porque no terceiro dia nós faremos a identificação, brainstorming de quais são os possíveis Kaizens que serão realizados durante aquela semana. Bom, na parte da manhã, faça um brainstorming. O que seria isso? Palpites de possíveis soluções para resolver os problemas identificados no segundo dia. Porque na parte da tarde, você irá fazer uma priorização desses Kaizens. Como fazer isso? Utilize a matriz de esforço e impacto. O que seria essa matriz? É uma matriz onde vocês podem ver aqui na tela, você tem 4 quadrantes e você está dividido entre maior esforço, maior impacto e menor impacto. Como assim? Vamos ver ela então. Imaginem que você tenha uma quantidade de uns 10 Kaizens, 10 possíveis Kaizens como que foram sugeridos durante o brainstorm. Dentro desses Kaizens, então, você vai avaliar cada um deles, qual é o possível esforço e o possível impacto que ele terá ao ser executado. Vamos lá, eu tenho um Kaizen onde eu tenho um alto esforço e um baixo impacto. Esse Kaizen eu não vou fazer ele nessa semana Kaizen, eu vou deixar ele lá, aquele Kaizen que você deixa aquela ideia guardadinha lá na gaveta que um dia ela pode ser muito útil. Segundo, tenho Kaizens onde eu tenho um alto esforço, mas também um alto impacto. Não é esse Kaizen que você vai poder executar naquela semana. Então, leve ele como um projeto. Quem deve fazer isso? O líder da semana. Então, esse líder vai entregar para a área de engenharia qual é esse projeto, né? Olha, fizemos a semana Kaizen, identificamos esse possível Kaizen, mas ele seria um projeto. Então, estamos entregando a vocês e, claro, vai monitorar a execução. Temos um Kaizen onde nós temos um baixo esforço, mas um alto impacto. É esse que teremos que fazer. Por quê? Porque é esse que vai nos dar o resultado nessa semana. Mas também temos um Kaizen onde temos um baixo esforço e um baixo impacto. Esse Kaizen sabe quando ele pode ser feito? Na semana seguinte, a semana do Kaizen. Então, você pode trabalhar com ele também. Viu como é fácil de você fazer essa priorização? É claro, gente, se você tem uma outra matriz que você já utiliza no seu processo, a utilize, não tem problema. Aqui é uma sugestão que já apliquei e ela é muito fácil de ser aplicada e também muito focada. Vamos então para o final desse terceiro dia. Apresentamos ao gestor quais são os Kaizens que serão implementados naquela semana, que será no dia 4. Vamos para o dia 4? Nesse dia 4, durante todo o dia, iremos implementar as soluções, ou seja, os Kaizens priorizados. Bom, mas vai todo mundo correr para cada lado para implementar? Não, deve ser feito de forma estruturada e organizada. Por quê? Porque você tem pouco tempo para implementar.
Dicas de como fazer isso. Primeiro, divida o grupo em duplas ou trios, para que esses possíveis kaizens, todos eles sejam realizados, esses kaizens que foram priorizados. Avalie com o time o que precisa ser registrado. Então acontecia muitas vezes de chegar lá no dia 5, na apresentação do que foi feito na semana, as pessoas só tinham o registro, a informação, a foto, a filmagem do que já tinha sido melhorado. Então não tinha do estado anterior. E aí o que acontecia? Você consegue ver a melhoria? Claro, é óbvio. Mas assim, é interessante quando você consegue comparar, mostrar, olha, estava assim a situação, nós conseguimos deixar dessa forma. E também informações de dados, números, o que for relevante para aquele problema. Então, lembre de alinhar o que será coletado de informações. Na dúvida, colete. Outro ponto que deve ser alinhado, quando será feita a entrega desses kaizens. Então imagine, vocês têm algumas duplas, alguns trios, quando que cada um vai entregar o seu kaizen realizado? Por que isso? Até para monitorar, porque talvez tenham alguns kaizens que precisem ser realizados no 5º dia, na parte da manhã. Então, o próprio gestor, sabendo dessa entrega, ele vai fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento. Por quê? Porque no final do 4º dia serão apresentados todos os kaizens realizados. Se algum kaizen ficou pendente, ele será concluído na sexta-feira pela manhã. E aí o gestor vai entender o que precisa realmente dar esse foco na sexta-feira de manhã, se tem algum ponto de ajuda, algum pedido de ajuda da equipe, tudo para que na sexta-feira, no dia 5, na parte da manhã, sejam concluídos os kaizens que foram priorizados para serem executados nessa semana. Na parte da tarde, na sexta-feira, será o encerramento da semana kaizen. O que é feito nesse encerramento? Nesse encerramento, serão alinhados os próximos passos da semana kaizen. Por exemplo, teve uma vez que nós conseguimos treinar o primeiro turno, no dia 5, mas o segundo turno não. Então, nós colocamos lá um plano de ação da semana kaizen, que seria na próxima semana treinar a equipe do segundo turno. Precisamos fazer mais um acompanhamento desse kaizen. Realmente ele vai atingir todo o propósito que a gente se planejou dentro daquele kaizen, executando aquele kaizen? Você vai acompanhar isso na próxima semana. Então, alguns pontos precisam ser ainda finalizados na semana seguinte. Um padrão, muitas vezes a gente cria um desenho do padrão, mas precisa validar com o sistema de gestão da empresa, Então, colocar no formatinho, tudo bonito lá, bem, conforme a norma recomenda. Então, naquele momento foi construído um modelo desse padrão. Na semana seguinte, ele será formalizado com essa área de gestão. Então, alguns pontos sim ficam para a semana seguinte. Também, nesse momento, será feita a apresentação, pode ser em PowerPoint, pode ser através de pitch, pode ser no Gemma, na linha onde as coisas acontecem, enfim, crie esse momento final de apresentação para mostrar todo o trabalho que a equipe fez. E por último, comemore, Tem esse momento de comemoração, pode ser com um coffee, pode ser com um jantar, independente, a empresa que escolhe, mas é importante ter esse momento de cumprimos a nossa tarefa na nossa semana. Quais são os pontos chaves que eu trago aqui para que você execute uma boa semana kaizen? Primeiro, defina estrategicamente qual é o tema. Esse tema é algo relevante, como eu já comentei, esse tema é um tema que dói para a operação, já há um tempo ele vem acontecendo. E também, outro ponto é deixar claro para a equipe quais são os focos da semana e objetivo, para que todos estejam alinhados. Esses 2 pontos são pontos que fazem a semana kaizen ser uma semana de sucesso. Você ficou com alguma dúvida? Escreva aqui para mim que eu posso ajudá-lo. E caso acredite que esse material seja útil para um colega, um gestor, encaminhe esse material, porque ele pode também desenvolver a sua equipe. Eu fico por aqui, espero ter contribuído no seu desenvolvimento e até o nosso próximo bate-papo.